Você quer liderar ou exercer algum cargo de liderança, você está nessa trajetória e você espera que a tua equipe renda mais, você tem que ter algum caminho, tem que ter alguma modelagem, alguma coisa que você consiga começar a seguir para realmente saber que aquilo vai te dar resultados. E se você assistir a esse vídeo, eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai ter pelo menos 11 atributos que todo líder precisa ter para conseguir maior produtividade, maior engajamento das suas equipes, para se sentir bem como líder e levar as pessoas a alcançarem grandes propósitos, que é realmente o grande fim de toda a liderança, que deveria ser realmente o grande objetivo de toda a liderança, aquilo para que a liderança vive, para levar, conduzir as pessoas a grandes transformações, a grandes propósitos. Então, assista esse vídeo e você vai saber como fazer isso. De onde vem esse fundamento? Os 11 atributos que eu vou te passar são do livro Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. O Napoleão Hill escreveu esse livro desafiado por um grande empresário americano, o Andrew Carnegie, que falou assim para ele, se você quiser, eu vou te dar acesso aos 500 maiores empresários dos Estados Unidos. Os 500 empresários que realmente alcançaram o sucesso. Eu não vou te pagar um centavo, mas eu vou te dar acesso a eles e você vai me falar como é que esses caras alcançaram o sucesso. Eu vou te dar o conhecimento e como esses caras alcançaram o sucesso. E num dos capítulos ele fala da liderança desses empresários. E ele consegue levantar esses 11 principais atributos. Por que é importante para você usar isso? Porque o mundo passa por uma crise de liderança. Nas organizações, na política, na sociedade de uma maneira geral. E de onde eu estou tirando essa informação? Bom, tem uma pesquisa feita pela Potential Project por 3 anos em parceria com a Harvard Business Review, que levantou alguns dados, e vê se esses dados não trazem para você que está existindo uma crise na liderança no mundo. Os dados são os seguintes: 82% dos líderes das empresas acham que estão fazendo um bom trabalho. 77% dos seus liderados, os funcionários das mesmas empresas, se sentem desengajados. 65% dos funcionários preferem adiar um aumento, jogar um aumento para frente, e ver os seus líderes sendo demitidos, ver os líderes fora da empresa. Então assim, não precisa me dar aumento, mas eu quero que esse líder esteja fora da empresa. 13% apenas das pessoas que estão trabalhando em empresas nesse momento do mundo se sentem verdadeiramente engajadas, enquanto 27% nota que tem feito até algum trabalho para ir contra os propósitos da empresa. Vem cá, isso não te parece uma crise? 46 bilhões de dólares investidos em treinamentos de liderança ao redor do mundo no último ano. A despeito disso, nós temos todo esse resultado. Existe uma crise de liderança na empresa. E se você não quer fazer parte dessa estatística, que é uma estatística que desmotiva as pessoas, que faz com que as pessoas sintam que o trabalho é um castigo, que faz com que as pessoas sintam que o trabalho realmente não está contribuindo nada para a vida delas, então isso saiba. Você precisa assistir a esse vídeo para saber como você começa a mudar esse cenário e não ser um desses líderes. Para começar a mudar esse cenário, você precisa saber quais são as 11 características, os 11 atributos que vão fazer com que você tenha a mente do líder do século XXI. Primeiro grande atributo, coragem inabalável. O mundo precisa de liderança. O mundo precisa de liderança boa, de liderança que construa, de liderança que mude. O mundo precisa de liderança que vá na frente, olhe para tudo isso que está acontecendo e fale, isso não está bom. As empresas não estão produtivas. As pessoas não são felizes nos seus ambientes de trabalho. Você, líder, precisa ter uma coragem inabalável para começar a transformar essas coisas. Perceba, liderança não é para qualquer um. 98% das pessoas no mundo, no meio corporativo, não querem ser líderes. 2% só assume a condição de fazer isso. Se você resolveu assumir esse papel para você, então coragem é uma coisa que você precisa ter. Eu costumo falar que a liderança precisa desenvolver muito fortemente 3 Cs. Coragem, convicção e coerência. E aí nós podemos falar sobre isso numa outra hora, mas coragem. Se você olha para qualquer liderança que você conhece, vê que ela transformou alguma coisa, alguém que realmente conseguiu mudar o mundo, eles podem ter características totalmente diferentes, mas você vai perceber que a coragem sempre está presente. A coragem
de um Gandhi, por exemplo, de não colocar a mão em armas e resolver levar um país à independência sem nenhum tipo de violência. A coragem do Mandela, de ficar mais de 20, quase 30 anos preso, não mudar a sua opinião para realmente conseguir ver uma África do Sul, que era uma África do Sul unida entre negros e brancos e que as pessoas tivessem o mesmo direito. A coragem de um Cristo, que apesar de eventualmente apresentar algumas ideias que eram contrárias aos costumes da sociedade da época, a coragem de ser levado a uma cruz e ainda a coragem de perdoar as pessoas a quem ele olhava e falava e disse na cruz e dizer numa cruz: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Esse é o tipo de coragem inabalável que você como liderança precisa ter. Alguém convicto daquilo que acredita. A coragem de se mudar, de se conhecer, de se gerenciar para poder mudar outros. A coragem de mudar os costumes, a coragem de mudar a cultura da tua empresa, a coragem de se envolver em projetos novos, a coragem de enfrentar crises como a grande crise que nós estamos passando e realmente propor mudança. A coragem de fazer alguma coisa mesmo que ela não esteja perfeita, mas conseguir inspirar pessoas a mudarem. Você como liderança, se não tiver coragem, não vai sair do lugar e a inspiração sobre as pessoas não vai acontecer. Se você, eu vou falar outros 10, se você esquecer todos os outros 10 e mantiver essa na tua cabeça, no teu coração e souber realmente que coragem é uma premissa indispensável para qualquer líder, então você já está começando dando um grande primeiro passo a respeito de liderança. O segundo grande atributo da liderança é autocontrole. Você já conheceu líderes dentro da empresa que não têm um menor autocontrole. São agressivos, querem abusar do poder. Quanto mais eles sobem no poder, menos eles ouvem as pessoas, mais agressivos eles ficam, não conseguem se controlar, não conseguem controlar seu estresse, não conseguem controlar a maneira como eles falam com as pessoas, não conseguem controlar a sua vida familiar, às vezes, não conseguem controlar, às vezes, alguns impulsos, alguns vícios. Autocontrole. Sabe, líder que dá piti, líder que faz escândalo, líder que não consegue melhorar seus argumentos e ao invés de melhorar seus argumentos, usa da agressividade, de grito, da imposição, do poder. Certamente são líderes que não conseguem inspirar ninguém. Você como liderança precisa ter autocontrole. Você precisa começar a desenvolver o seu autocontrole primeiro conhecendo quem você é. Quais são as coisas que te deixam mais irritado? Coisas nos deixam irritados. Não estou falando que você tem que ser perfeito, tem que ser alguém que realmente consegue, uma elevação espiritual, mental. Se você conseguir, ótimo, comece a se desenvolver nisso. Mas lógico, todos nós na condição de seres humanos temos algumas coisas que nos irritam, que nos tiram do sério. Comece a se conhecer para saber quais são essas coisas. Para quando elas acontecerem com você, quando elas chegarem, quando elas te derem algum estímulo, você não sair por aí jogando as suas feras nas outras pessoas. Para que quando você tiver uma situação que realmente possa estar te estressando, que você não deixe o teu descontrole sair como um trem descarrilhado sobre as outras pessoas da sua equipe ou sobre as outras pessoas da tua empresa. Se observe, comece a se observar para saber quais são as circunstâncias que talvez te impeçam de ser uma pessoa mais equilibrada. Comece a buscar ferramentas que te deixem mais equilibrado. Ferramentas mindfulness, meditação, atividade física, ferramentas que diminuem o estresse, música, ferramentas sensoriais, ferramentas de convívio com outras pessoas. Comece a trabalhar para que o seu descontrole não seja jogado em cima das pessoas da tua equipe. Porque essa é a hora que você começa a perder a tua equipe. Essa é a hora que as pessoas... Como é que alguém vai se inspirar se é tratado o tempo todo no chicote? Como é que alguém vai se inspirar com você se no momento do estresse, no momento da maior crise, você está no leme do navio e aí você, como aquele capitão italiano, pula do barco. Quando você deveria ser a pessoa que mais pensa com clareza, você é a primeira a se desesperar. Você é a que mais manifesta ansiedade. Você é aquela com que as pessoas olham, você está perdido e as pessoas realmente não sabem que tipo de liderança seguir. Como seguir você dessa maneira? Então, use ferramentas, busque ferramentas para desenvolver o autocontrole da maneira que for melhor para você, da maneira que você conseguir fazer isso.
Terceiro grande atributo para as pessoas se sentirem inspiradas e você desenvolver uma liderança realmente efetiva: agudo senso de justiça. E aqui as pessoas têm uma dificuldade enorme para chegar no que realmente pode ser isso. Agudo senso de justiça. Porque a justiça, para mim, pode ser de uma maneira, para você pode ser de outra maneira. As pessoas têm conceitos muito relativos a respeito do que é justiça. O que é justo para mim talvez não seja para você. E aí como é que você passa para a tua equipe essa noção de agudo senso de justiça? Então eu vou te dar uma dica que é o seguinte: pouquíssimos líderes que eu conheço têm essa referência na cabeça e têm essa referência no dia a dia. O que faz com que as tuas equipes sintam que alguma coisa está sendo justa são critérios. Critérios muito bem definidos por você, líder. Então uma pessoa entrou na tua empresa. Se ela conhece exatamente como são as regras do jogo, essa noção de justiça para ela vai ficar muito mais presente. Agora, se a pessoa entra na empresa, ela não sabe o propósito da empresa, você como líder nunca falou para ela como as coisas funcionam, que tipo de valores você espera, qual é a visão que está sendo construída, qual é a ideia central da empresa, o que ali são as regras que são essenciais, quais são os valores que não podem ser quebrados nunca. Se você como líder nunca comunica isso, então vai ser uma dificuldade muito grande para as pessoas se enxergarem como um líder justo, porque você nunca definiu critérios. Então quando alguém começar a trabalhar com você, quando você for responsável pela condução de uma equipe, lembre-se, defina critérios muito bem. Deixe os critérios muito claros. Como as coisas funcionam aqui? O que nós estamos buscando? O que pode, o que não pode? O que deve, o que não deve? O que será recompensado? O que será, de repente, não castigado, mas o que será ajustado com a equipe se acontecer? Esses critérios precisam estar bem definidos, porque você percebe que uma vez que você comunica aquilo que você espera das pessoas, fica muito mais fácil de se fazer ajustes. E não tem, ou poucas coisas são tão nocivas para a tua equipe se elas olham para você e vê você se comportando de uma maneira hoje, de outra maneira amanhã, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso no outro atributo, que é a firmeza de decisão, tá? Se as pessoas te veem balançando, sem convicção, sem saber exatamente para onde você está indo, qual é a regra do jogo, como é que nós vamos fazer com isso tudo, então esse senso de justiça vai ficar muito abalado, muito enfraquecido, e você vai ser visto como um líder que hora está para cá, hora está para lá, e como um líder que possa ser injusto dentro desse sentido. Então, defina critérios muito bem para suas equipes. E aí, como eu te falei, o quarto grande atributo é firmeza de decisão. Olha, firmeza de decisão não quer dizer que você tenha que ser alguém inflexível, alguém que nunca muda de opinião, mas tome cuidado para não ser aquele líder que hoje resolveu uma coisa, e eu trabalhei com alguns líderes assim. Então, o líder define que nesse mês vai ser desse jeito, aí no outro mês vai ser do outro jeito, aí no outro mês vai ser do outro jeito. E se ele fica mudando de decisão toda hora, ele não consegue colher os resultados da decisão que ele teve. E se você não consegue colher resultado das experiências que você está vivendo, você não consegue gerar uma organização que aprende. Não tem aprendizado. Por que não tem aprendizado? Porque não deu tempo de colher o resultado daquilo. Não deu tempo de ter aprendizado. Então, essa mudança constante das decisões que o líder toma é extremamente estressante para a equipe, não leva a empresa a lugar nenhum. A curto prazo, às vezes, são decisões que podem até parecer benéficas, mas a médio e a longo prazo você mantém a tua equipe na mesma situação, não consegue fazer a tua equipe evoluir e não consegue fazer a equipe chegar no propósito que ela poderia ter chegado. Tá? O Simon Sinek, eu já falei de vocês em algum momento do Simon Sinek, aqui quando eu falei da comunicação com a equipe, ele tem uma teoria muito legal, você como liderança precisa conhecer, do jogo infinito. Ele fala, a vida não é um jogo que nós conhecemos tanto as regras, nós sabemos algumas regras, mas elas mudam toda hora, né? Então você tem que ter essa flexibilidade de decisão. Mas ele fala também assim, ó, nós precisamos saber aprender o tempo todo. Deixar que as decisões que nós tomamos apresentem os seus resultados para realmente conseguir aprender com aquilo.
Então, quando você tomar uma decisão, pense muito antes. Percorra muito quais são as possíveis causas e consequências. Principalmente num período de crise agora, não dá para você esperar que as coisas fiquem perfeitas para executar. Já falamos disso aqui. Não dá para esperar que realmente você tenha o melhor plano, porque imagina, nós não sabemos nem se as decisões que estamos tomando agora como empresários, como líderes, vão realmente ser as melhores, porque nós estamos vivendo um momento de incerteza, onde não dá para se prever, dá para acompanhar algumas tendências, mas percorra, pense muito bem a respeito das causas e consequências que as coisas podem trazer, mas quando tomar uma decisão, seja firme com relação àquela decisão, para que você e a sua equipe consigam colher os resultados necessários, para que vocês consigam aprender, para que vocês consigam realmente crescer como equipe, para que vocês realmente continuem caminhando na direção do seu propósito. Super nocivo. O líder toma uma decisão hoje e outra amanhã, não dá segurança para a equipe. E uma equipe insegura gera um ambiente inseguro, e aí essa é uma das coisas que vai fazer com que você não consiga o que você quer. Quinto grande atributo da liderança: definição de planos. Você precisa ser o condutor do barco, já falei isso, mas você precisa saber para onde você está levando a sua equipe. Qual é o plano? O que nós queremos? O que estamos buscando? Quem fará parte do plano? Quais serão os indicadores? Quais serão os resultados esperados? Que expectativas as pessoas têm? Qual é teu plano como líder? Para onde você está indo? Para onde você está conduzindo as pessoas? Será que as pessoas sabem para onde esse barco que você está conduzindo está indo? Ou você simplesmente a chamou para entrar e falou, entra aqui, você não tem muito o que fazer agora? Entra aqui e aí nós vamos caminhando com isso. Qual o teu plano como ideologia central da empresa? Qual a tua missão como empresa? Tua missão como departamento, se você é líder de um departamento. A tua missão do teu setor. Qual a tua visão? Onde vocês querem chegar? Quais são os seus valores? E principalmente, qual é um plano de ação que vocês vão traçar para alcançar todas essas coisas? Como é que vocês vão fazer isso? Uma das características principais do líder, uma das habilidades que ele mais precisa desenvolver é pensar. Pensar e trazer as coisas para um planejamento. Liderança sem planejamento. Está liderando o quê? Está deixando as coisas acontecerem? Se você como líder está deixando as circunstâncias dominarem, então você não está liderando absolutamente nada. Você não está liderando absolutamente nada. Então, defina planos, defina estratégias, defina táticas, comunique às pessoas. Como é que você é um líder que não fala com as pessoas? Como que as pessoas estão dentro da sua equipe se elas não sabem para onde você está indo? Isso é extremamente comum dentro de qualquer empresa, ou da maioria das empresas. Extremamente comum. Vem cá, você foi contratado para fazer uma função. Óbvio, todos nós somos contratados para executar uma função. Mas aí a pessoa começa lá no primeiro dia da empresa e fica lá fazendo a função. Faz a função, e aí a hora que ela percebe, para que eu estou fazendo isso? Ninguém chegou a apresentar nada a ela. Olha, tua função faz parte do grande plano para isso, isso, isso. Você é parte de um propósito maior para isso, isso, isso. Você é parte de um sistema dentro da empresa que funciona para isso, isso, isso. E nós estamos fazendo isso para alcançar esses resultados e alcançarmos a nossa visão. Agora, se você não tem nem conhecimento, se você nem parou para pensar num plano, você não está liderando nada. Você é refém das circunstâncias. As coisas estão acontecendo e você está seguindo a liderança de alguém, fatalmente, que definiu planos para você, para o seu departamento. Óbvio, existe a macroestratégia da empresa, mas sempre dentro do seu departamento, dentro de uma unidade de negócio que você tenha, dentro de qualquer coisa. Você precisa definir os planos para que o objetivo que vocês têm ali como parte de um plano maior realmente sejam alcançados. Defina planos. Sexto grande atributo da liderança, e esse eu gosto muito, o hábito de dar mais do que recebe. E eu falei para vocês no começo desse vídeo que existem três grandes características para a mente do líder do século XXI. Lembra? Eu estou falando aqui de um estudo que foi feito no século XX. 3 grandes atributos para combater a crise na liderança, e um deles é generosidade. Um deles é altruísmo. É a habilidade de dar mais do que você quer receber. Você não é líder para as pessoas atenderem à sua vontade. Você é líder para fazer o melhor que você pode pelas pessoas. Você não é líder para que os teus liderados, a empresa, reforce o seu ego,
para que os liderados, a empresa, façam as coisas para atingirem o seu objetivo. Você é líder para atingir um objetivo comum. E o primeiro grande passo para se atingir um objetivo comum é você estar disposto a dar mais do que o que você recebe. É você conseguir realmente ser uma liderança que serve outras pessoas. É você realmente pensar que cada segundo do teu trabalho é para desenvolver as pessoas que trabalham com você. É para você lembrar de que as pessoas começaram a trabalhar, uma equipe começou com você e a tua principal função é fazer com que ela saia melhor do que entrou. Alguém trabalhou com você? Essa pessoa precisa ser um profissional melhor do que era no começo, antes de trabalhar com você. Você quer ser um grande líder? Esse é um atributo que você precisa ter. Essa é uma referência que você precisa ter. Trabalhou comigo em algum momento, precisa sair melhor do que entrou. Precisa ser uma pessoa melhor do que quando começou comigo. Precisa ser alguém que tem novas habilidades, que aprendeu novas coisas, que se desenvolveu em coisas diferentes. E aí você começa a ser visto como uma referência, como um mentor. Como alguém que realmente alcançou um nível de influência, porque liderança é influência, um nível de liderança que a tua equipe vai levar talvez para o resto da vida. A empresa, a sua equipe não está trabalhando para atingir as suas vontades. Você está trabalhando sim para atingir uma visão maior da empresa. Para atingir, você deve estar sempre se remetendo não ao que você acha, mas aquilo que realmente é um objetivo maior da empresa, é a razão de existência da empresa, é uma visão, os valores, os critérios que a empresa tem. Veja, a empresa não é um instrumento de prazer teu, um instrumento para você usar a seu favor. Você está lá para dar mais do que para receber. E a premissa básica de sucesso, inclusive, na vida, para qualquer ser humano você quer ter sucesso, faça os outros serem bem-sucedidos. Você quer se dar bem na vida? Faça as pessoas se darem bem. Você como liderança, olha, talvez depois de coragem esse seja um dos que eu mais acho importantes no sentido de construir as pessoas. Se você realmente quer ser um grande líder, você precisa formar outros líderes. Você precisa, talvez não líderes porque realmente não é todo mundo que quer, mas você precisa formar pessoas melhores. Você precisa se dispor a desenvolver pessoas melhores. Você vai ter como objetivo na tua cabeça, a pessoa deve ser melhor do que quando ela começou comigo. Se você está liderando, você é quem tem as ferramentas, você tem o instrumental, você tem as condições, o conhecimento, para pelo menos mostrar novas possibilidades para as pessoas, para que elas mudem a vida delas, para que elas mudem a relação de trabalho com elas. E para isso você precisa dar. Você precisa dar seu tempo, você precisa dar a tua mudança de pensamento, você precisa dar a tua dedicação em ser uma pessoa melhor, para que os outros possam ser melhores. O teu hábito de dar mais do que receber vai fazer de você uma liderança que se destaca frente a todas as outras lideranças que você conhece. Pode confiar nisso. 7º grande atributo da liderança. Uma liderança que realmente engaje as pessoas, aumente a produtividade do time. Personalidade agradável. Lembra que eu não estou inventando isso, isso é pesquisa feita com 500 empresários. Personalidade agradável, as equipes respondem melhor a isso. Personalidade agradável e comunicação efetiva. É assim, você gosta de estar perto de pessoas que são mais agradáveis. O que faz uma pessoa ser agradável? Se você parar para pensar, talvez, sei lá, pega um exemplo, modela alguém, que você estava numa equipe e você olha, puxa, com aquela pessoa todo mundo se dá bem. Você vai perceber que é uma pessoa que sabe ouvir, você vai perceber que é uma pessoa que está disposta a dar mais do que receber. Você vai perceber que nos vídeos que eu tenho falado aqui, nesse vídeo, que é uma pessoa que tem as 6 outras características anteriores. É alguém que está mais disposto a dar do que receber, é alguém que definiu critérios, que tem valores bem definidos, é alguém com coragem de mudar as coisas, é alguém que tem autocontrole. Se você pegar todos esses critérios que nós estamos conversando aqui e procurar transformar isso numa personalidade agradável, alguém que realmente saiba conviver com as pessoas, está bem mais fácil de você liderar. E alguém que tem uma comunicação efetiva. E a comunicação, as pessoas se enganam, elas acham que é falar bem. Na maioria das vezes, para um líder, é muito mais saber ouvir. É muito mais ter atenção. É muito mais ser um líder mindfulness. Liderança mindfulness, que é uma característica importante para a liderança do século XXI agora. Você vê como as coisas estão amarradas. Um líder que põe atenção ao seu colaborador.
O líder que realmente está presente, não é um líder que quando o colaborador vem falar com ele está lá vendo o computador, não, pode falar que eu estou ouvindo aqui. Isso não existe. Um líder que realmente está presente. Essa é uma premissa básica de comunicação, muito mais saber ouvir, estar presente do que saber falar. Agora é óbvio que você como liderança precisa também se comunicar no sentido de ser emissor de mensagens. E aí, vou deixar aqui uma dica para você, estude a personalidade das pessoas. Não dá para você como líder se comunicar da mesma maneira com todo mundo. E aí tem diferentes tipos de personalidade. Tem a personalidade da PNL, que fala dos auditivos, visuais e sinestésicos. Então, se você trabalha com uma equipe operacional, não adianta você se comunicar tanto como eu estou fazendo com você aqui agora. Que você precisa basicamente do visual e do auditivo. E por vezes eu vou dar exemplo para você, para que eu sei que eu estou falando também, estou falando com milhares de pessoas, estou falando com alguns sinestésicos e eu tenho que dar exemplos, que você consiga ver, que você consiga sentir. Você deve fazer isso com a sua equipe também. Tem o perfil DISC, e para perfil DISC, por exemplo, você pode dar uma olhada, muitas pessoas já conhecem isso, mas o Paulo Vieira fala muito disso, tem lá o dominante, influente, estável e conforme. Não dá para você, como liderança, se comunicar de um jeito com o dominante e do mesmo jeito com o conforme. É a certeza de que a tua comunicação vai ser fracassada. Então, óbvio, uma hora nós vamos falar disso, mas fica atento, não fale do mesmo jeito com todo mundo. Trate as pessoas de maneira individual. Trace planos de maneira global, defina planos de maneira global, dê um caminho de maneira global, mas mensure performance individual. Vou repetir, porque isso é super importante em comunicação, isso é super importante para o teu sucesso como liderança. Trace planos de maneira global, comunique ideias de maneira global, mostre para onde vocês estão indo de maneira global, mas mensure performance individual. Se comunique, mostre diariamente, desenvolva as pessoas de maneira individual, porque as pessoas vão responder a estímulos diferentes sempre. Então, ter uma personalidade agradável, presente e saber se comunicar, conhecendo a tua matéria-prima. Qual a tua matéria-prima? Tua matéria-prima são pessoas. O que você precisa mais como liderança entender, como vendedor também, por exemplo. Na verdade, o maior conhecimento que você pode ter nessa vida é o conhecimento a respeito das pessoas, de como elas funcionam, de como acontecem as coisas na cabeça dela. E você precisa conhecer dessa matéria-prima, que é a tua principal matéria-prima como liderança, pessoas. Então estude, saia, vá se aprofundar em conhecimento a respeito dessas personalidades, por exemplo, para saber exatamente como lidar e como monitorar essa performance individual para desenvolver a sua equipe, para desenvolver cada uma das pessoas que está com você. Olha só que legal que eu quero falar com você a respeito do 8º atributo de um grande líder. Eu já falei para você aqui nesse vídeo, em outros vídeos, a respeito da liderança do século XXI, e eu já falei que ela deve ser uma liderança mindfulness, porque isso influencia em personalidade agradável, comunicação e produtividade em tudo. Eu já falei que ela deve ser uma liderança altruísta, disposta a dar mais do que a receber. E agora eu vou falar de um terceiro elemento da mente do líder do século XXI, que tem muito a ver com esse 8º grande atributo de liderança. O 8º grande atributo de liderança é solidariedade e compreensão. Para traçar um paralelo com a mente do líder do século XXI, é você ser um líder compassivo. Um líder que entende que as pessoas têm os seus limites. Um líder solidário, um líder disposto a ajudar, um líder disposto a fazer muito mais pelos outros do que o que ele faz por ele mesmo. Um líder que consegue entender quando as pessoas têm as suas dificuldades. Óbvio, não ingênuo, mas um líder compassivo. Ter compaixão não é ser ingênuo. Ter compaixão não é nem ser empático. Ter compaixão e manifestar solidariedade e compreensão é sim tomar algumas atitudes quando elas precisam ser tomadas. Não é que você vai o tempo todo ficar compreendendo ou ter as pessoas fazendo tudo por elas, porque você precisa entender também que em algum momento as pessoas vão parar de crescer. As pessoas não querem crescer. E aí um líder compassivo que usa isso muito bem é aquele líder que toma uma decisão, que toma uma atitude, mas quando toma sabendo tomar essa atitude. Toma essa atitude com amor. Você precisa desligar um colaborador, por exemplo, você compreende que você fez o máximo que podia por ele, compreende que talvez ele tenha chego no máximo dele
E na hora de desligar, você faz isso com compaixão. Você faz isso com amor. Você faz isso falando de uma maneira, mostrando as razões para ele. Faz isso dizendo, explicando, apresentando o teu pensamento de uma maneira que seja agradável. Não agradável porque, óbvio, o maior peso da liderança é ter que desligar alguém, eu acredito nisso, né? Aí você deve ter sentido esse peso já e talvez você sinta de maneira constante. Na crise isso é terrível, mas se você precisa fazer, faça com compaixão, faça com amor, faça de uma maneira que a pessoa sinta que até pode estar sendo desligada, mas que ela sinta que até aquele processo para ela é um processo que vai ser um processo de crescimento na carreira, que vai ser um crescimento na vida pessoal dela até. E um líder precisa saber agir com isso. Esteja disposto a fazer muito pelos outros, seja solidário, compreenda as pessoas e haja com compaixão. E aí você vai perceber o reconhecimento que você vai ter também como liderança e você vai perceber o engajamento das tuas equipes aumentando, porque isso é agir por exemplo, que é realmente o que arrasta as equipes. 9º grande atributo para a liderança: atenção aos detalhes. Atenção aos detalhes. Esse é um exemplo muito clássico, assim, eu trabalhei muito, ainda trabalho eventualmente com eventos, trabalhei muito com padaria, e o pessoal da operação sempre falava, ou da produção, né, falava, nossa, eu deixei o evento perfeito, deixei as coisas lindas. Aí, o pessoal entrou aqui, todo mundo falou que estava tudo maravilhoso. O líder entrou, o gestor entrou, o pessoal fala, né, o chefe entrou, a primeira coisa que ele viu foi uma coisa que ninguém tinha visto. Ele olhou bem aquele cantinho ali que ninguém viu e falou, aquilo ali está errado. É lógico, você como liderança, você pode falar as coisas de maneiras mais suaves, mais agradáveis, pode fazer ajustes ao invés de fazer crítica. Você pode, ao invés de sair apontando erros, falar de várias coisas antes que o pessoal, isso aqui está legal, isso aqui está legal, isso aqui está legal, mas ali tem um outro ponto. Você pode falar isso de maneiras diferentes, mas você pode perceber que todo grande líder é muito atento aos detalhes. É muito atento à cadeia das coisas, como funciona. Ele é aquele cara que vem e pensou em alguma coisa que talvez ninguém tivesse pensado. Ele é aquele cara que ele conhece o plano todo, ele conhece ter uma visão, e isso é ser uma liderança mindfulness, tá? Ele conhece ver o cenário de uma maneira global, ele conhece nesse momento, por exemplo, ver as tendências que estão acontecendo, mas ele não deixa de colocar muita atenção no seu negócio, na sua equipe, em como as coisas estão indo para a área dele. É ter essa visão do cenário mais abrangente e conseguir também ver de maneira muito específica o cenário do que acontece dentro da empresa dele. Isso é ser uma liderança mindfulness também. Você precisa ter atenção aos detalhes. Você é a pessoa que está sempre pondo toda a tua energia, o teu foco em coisas que talvez ninguém tivesse visto. Isso é um grande atributo de liderança e você precisa desenvolver isso. Como desenvolver? Por exemplo, sendo uma liderança mais mindfulness. Trabalhe foco. Se você não consegue desenvolver o seu foco, os detalhes vão passar desapercebidos por você. E muitas vezes as respostas de grandes estratégias estão nos detalhes. Então, seja um líder mais mindfulness, mais focado, e você vai perceber que os resultados começam a melhorar demais, porque esse é um atributo super importante para a sua liderança. Número 10. Penúltimo grande atributo que um líder precisa ter para conseguir aumentar o engajamento e a produtividade das equipes e desenvolver as pessoas. A determinação de assumir a responsabilidade. E aí, isso é elementar para qualquer pessoa que queira sucesso em qualquer área da vida, um grande senso de autorresponsabilidade. É um líder que não vive procurando culpados. É um líder que quando colhe os resultados, que quando ele tem, por exemplo, um grande sucesso, ele fala, o resultado foi da equipe toda. E quando existe uma falha, porque você como líder, veja, não é porque você é líder, é gestor, que você está encabeçando equipes que você nunca mais vai errar, tá? Você como ser humano provavelmente vai continuar cometendo erros ao longo da tua jornada. Mas quando erra, ele fala, eu como liderança assumo a responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo. É um líder que não fica inventando justificativas para conseguir alcançar os resultados que ele tem. Ele assume a responsabilidade. Autorresponsabilidade. A grande noção de que tudo aquilo que acontece na tua vida, os resultados que você tem tido na tua vida até hoje, foram responsabilidade
sua, de mais ninguém. Uma liderança, como esse que eu citei já como exemplo, que na hora que o navio está indo lá contra o cais, ele é o primeiro a pular do barco e fala, não tem nada a ver com isso, essa liderança não vai levar ninguém, nenhuma empresa para lugar nenhum. Assuma, líder, a responsabilidade das coisas que estão acontecendo na tua empresa. Não jogue a responsabilidade para o mercado. Não jogue a responsabilidade para a crise. Não jogue a responsabilidade para as tuas equipes. Uma das coisas que eu sempre fiquei assim meio pasmo é quando eu vou falar com empresários, eu falo, olha, eu ofereço treinamento de liderança, desenvolver as pessoas, e eu falo, qual é o teu maior desafio dentro da empresa? O que você sente que é um problema para você? E aí ele fala assim, olha, eu adoro minha empresa, o problema são as pessoas. Oi? O problema são as pessoas. Se não fossem as pessoas, nossa, eu estava lindo, eu estava maravilhoso. Eu falei assim, como assim se não fossem as pessoas? Você não tem empresa se não são as pessoas. Você não tem crescimento se não são as pessoas. Você não tem desenvolvimento, alcance de um propósito. Você é líder, se não forem as pessoas, o que você está liderando? E aí, um cara que tem uma mentalidade assim, qualquer coisa que aconteça, aonde é que ele joga a responsabilidade? Nas pessoas. Quer dizer, não é ele que, como líder, não está conseguindo inspirar as pessoas. Não é ele que, como líder, não consegue engajar as pessoas. Não é ele que, como líder, não consegue dar uma direção para as pessoas. Não. São as pessoas que não têm responsabilidade, que não gostam de fazer o trabalho delas. São as pessoas. Não foi ele que contratou mal. Percebe o que é a determinação de assumir a responsabilidade? É o mercado. Não é ele que está deixando de procurar alternativas diferentes. Não é ele que é inflexível para, por exemplo, mudar o negócio dele. É o mercado. Um gestor de vendas. Não é ele que não conseguiu alcançar a meta. É a equipe que não fez isso, que não fez aquilo. Eu pergunto, por que você está com essa equipe então? A responsabilidade da liderança é sempre tua. Você precisa assumir a responsabilidade pelas coisas. Gestor que está sempre procurando uma justificativa para as coisas, não entendeu nada de autorresponsabilidade. E vai permanecer no lugar que está e vai manter a empresa no lugar que está. Nesse período de crise, traga a responsabilidade para você. Nesse período de crise, saiba que nos próximos meses as pessoas vão lembrar de como você se comportou agora. Da responsabilidade que você assumiu ou deixou de assumir agora. E o que você tem feito? Agora, se você achar que a culpa é de um vírus, se você achar que a culpa é de uma crise de mercado, se você achar que a culpa é dos teus colaboradores, olha, você vai permanecer no lugar que você está. Assuma a responsabilidade pela mudança que você precisa fazer em você agora, que você precisa gerar para a tua empresa, porque senão o teu navio não vai para lugar nenhum. E finalmente, o grande atributo para a liderança número 11 é um que eu tenho o maior prazer de falar a respeito. Cooperação. Perguntaram assim para o Dalai Lama, como é que eu faço para eliminar o sofrimento? Como é que se faz para parar de sofrer? E ele respondeu, tire o foco de você e comece a perceber que existem outras pessoas no seu entorno. Comece a se dispor a ajudar as pessoas. Seja o primeiro que vai buscar fazer alguma coisa por alguém. Você percebe que nós já falamos disso antes? A disposição de dar mais do que receber, comunicar, desenvolver pessoas. Eu estou falando de cooperação o tempo todo. O mundo funciona baseado em cooperação. Você é líder. Você precisa entender que no teu time, a base do teu time não é mais a competição entre as pessoas, é a cooperação, porque cada um deles tem uma habilidade, uma virtude, uma coisa diferente para fazer. A natureza é cooperativa. Se você ainda não assistiu, bom, pelo menos há um tempo atrás, tinha na Netflix, mas você pode procurar um documentário que o Will Smith narrava. Se não me engano, o documentário chamava-se A Grande Rocha. E aí o primeiro capítulo dele, se não for esse nome, você procura um documentário que o Will Smith é o narrador, o cara que conduz toda a narrativa. E o primeiro episódio eu achei fantástico. Ele fala de como a produção de oxigênio ela depende de uma tempestade que acontece lá na África e que vem, atravessa o Atlântico, chega ao Brasil e que gera algumas sementes na Amazônia, que fazem com que essas sementes percorram uma nuvem de água no céu, que vão bater nas geleiras no Canadá, e aí no Canadá eles vão lá para o fundo, essas sementes, e aí lá no fundo do oceano elas começam a produzir de alguma maneira oxigênio. Lógico, não é a minha área, não estou sendo... É só para você ter uma visão de como a cooperação na natureza funciona.
O universo é cooperativo. O mundo é cooperativo. Você já devia ter entendido que sem a presença dos outros você não é absolutamente nada nesse planeta. Se alguém não fizesse a roupa que você está usando agora, como é que seria? Se alguém não tivesse o cara lá no interior, sei lá, do Nordeste, produzindo o alimento que você está consumindo, que chegou na tua mesa agora, como é que você sobreviveria? É você que planta a tua comida? É você que faz tua roupa? É você que construiu o carro que você usa para trabalhar? Foi você que construiu a casa que você mora? Sempre tem alguém fazendo alguma coisa por você. E você, como liderança, precisa saber e entender finalmente o teu papel dentro dessa rede. Qual é o teu papel como líder, no sentido de cooperar com todos os outros? Qual é a tua função? Porque não existe função mais importante. Não é porque você é líder que você é mais importante que alguém. Você precisa começar a entender qual é o teu papel nessa engrenagem toda. E entender que você é apenas mais uma parte dela. E que a tua disposição de cooperar com os outros vai mudar totalmente a tua empresa. Líderes que não são colaborativos. Já fiz alguns posts aqui, você já viu a respeito do livro Dar e Receber, do Adam Grant, que é outra grande referência para você. E ele classifica as pessoas em tomadoras, compensadoras e doadoras. E ele fala que as pessoas que são doadoras, ele chama de alteristas, que conseguem cuidar de si próprias e conseguem colaborar muito com os outros, que conseguem cooperar muito com os outros, sempre são as pessoas que são melhor sucedidas na carreira, nas grandes empresas, em qualquer lugar. Você já entendeu o teu papel nessa engrenagem toda? O quanto você está disposto a cooperar com outros? Porque a maioria dos líderes ainda que eu conheço olha para os seus resultados, acha que os seus resultados são as coisas mais importantes do mundo e não se dispõe nem um pouco a ajudar outros departamentos com frases como: bom, isso já não é responsabilidade minha, ele que se vire, se precisar de ajuda, eu precisei de ajuda e a pessoa não me deu, e agora não quero nem saber, e aí? Qual é o teu papel dentro disso? O mundo funciona à base de cooperação. E se você entender isso, pode ter certeza que você vai ser o líder mais bem-sucedido que você conhece. Ou, você não precisa nem ser o mais bem-sucedido, né? Você precisa entender que você deu um grande exemplo para que outras pessoas também possam entender o papel delas e para que outras pessoas também possam fazer o máximo que elas podem para construir alguma coisa melhor, para construir uma empresa melhor, para construir um mundo melhor, porque o mundo precisa ser colaborativo, precisa funcionar à base da cooperação. E esse é o teu papel como líder, mostrar essa possibilidade com uma coragem inabalável, porque o ser humano ele foi ensinado, programado a cuidar só dos seus próprios interesses. Se você tiver a coragem de começar a cooperar, de começar a mostrar para os outros o quanto isso pode ser benéfico, eu tenho certeza. Aí sim você vai estar exercendo o seu papel de liderança. Uma liderança que mostra a força de cooperar, a força de se doar, a força de cada um estar fazendo o seu papel na construção de uma empresa melhor, de uma sociedade melhor e de um mundo melhor. Olha, eu espero que você tenha entendido, ou pelo menos refletido, um pouco a respeito de cada um desses 11 atributos e de como esses atributos se entrelaçam com as grandes características dos líderes do século XXI, que são uma liderança mindfulness, uma liderança altruísta, uma liderança compassiva. E que no teu dia a dia, não só você conheça esses atributos, mas que você realmente comece a colocar em prática, nem que seja pega um por mês, um por semana, para praticar, para treinar, para exercer. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais realizado como líder, que as tuas equipes serão mais engajadas, mais produtivas e o mais importante, que você fará o seu papel, se você acredita nisso, em construir uma sociedade melhor, um mundo melhor. O mundo precisa de líderes assim. Então, não pensa muito não. Parte para a ação agora e começa a transformar as coisas.